Olha, hoje vai acontecer uma audiência pública na Assembleia Legislativa, Elivaldo, para discutir a mudança de regime previdenciário dos servidores do Estado que entraram antes de 88 sem concurso. A ideia é migrar esses servidores para o regime da Previdência Federal. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o deputado estadual Franzé Silva, que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia. Deputado, o senhor certamente vai participar dessa audiência, até porque o senhor já foi secretário de Administração e Previdência, conhece bem essa realidade dos servidores públicos estaduais e vai já nos contextualizar sobre o que alguns setores da oposição até chamam de golpe do governo contra os servidores públicos. Eu só vou passar aqui uns números que nós levantamos agora do mês de abril de 2019. O Estado possui 42.550 servidores efetivos, comissionados são 2.510, inativos são 32.958, está quase passando aí os ativos, né? E os pensionistas, 9.630. No total, o Estado tem 87.648 servidores. Qual é a situação desses servidores que agora podem voltar para ou ir para um tipo de regime, tirando do governo do Estado essa responsabilidade da Previdência? Deputado. Bom dia. Bom dia. Nós precisamos entender e contextualizar a situação. Todo o processo nasceu a partir de uma ação trabalhista movida pelos próprios servidores. Cerca de 430 servidores ativos e 470 servidores inativos, influenciados por um escritório jurídico, entrou na Justiça contra essa questão da transmutação de cargos. Em 1992, então o governador Freitas Neto aprovou, junto à Assembleia Legislativa, a Lei 4546, de 92. Essa lei fez a migração dos servidores do regime seletista para o regime estatutários. E ali se criou o Fundo de Previdência do Estado do Piauí. O que é que aconteceu agora, recentemente? Esses advogados convenceram esses servidores que eles teriam direitos trabalhistas a receber e entraram na Justiça. Então, esse processo tramitou nas várias instâncias, chegando ao Supremo Tribunal Federal. E lá o Supremo Tribunal Federal determinou que essa transmutação era inconstitucional. O Estado não poderia ter feito a migração do regime de trabalho seletista para estatutário por uma lei estadual. E mandou o Estado fazer o pagamento dos direitos trabalhistas. Mas aí ficou uma lacuna muito grande, que é essa que fez o governador Wellington Dias a fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a lacuna? O que é que o governo do Estado do Piauí vai fazer com esses servidores? Já que a decisão do Supremo é de que eles não são servidores públicos, mas sim empregados públicos. O que será feito com esses 470 servidores inativos que estão sendo pagos com recursos do Tesouro Estadual, já que eles são pertencentes ao regime geral? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal deixou essa lacuna. O que aconteceu? O governador Wellington Dias, de ofício, teria que fazer esse questionamento. Porque, Nádia, essa questão é seríssima. Dos 32 servidores hoje aposentados no Fundo de Previdência... 32 mil servidores, 27 mil estão nessas condições. É muita gente. Ou seja, quase todo mundo. O nosso Fundo de Previdência, que hoje é deficitário em cerca de R$1 bilhão ano, teria que ser migrado esse R$1 bilhão de despesas para o INSS. Isso é uma questão que precisa ser muito bem debatida. O governador Wellington Dias, se não fizesse a consulta, no futuro o Ministério Público Federal ou Estadual poderia dizer que ele estaria descumprindo a legislação, usando recursos estaduais para pagar servidores que não são. Agora tem servidor da ativa nessa situação, ou seja, nossos servidores que estão no Estado ainda antes da Constituição de 88? A maior parte deles, sim. Tá? Então vão ter que se aposentar pelo regime geral. Regime geral. E não do estatuto, sob a responsabilidade do governo. Isso precisa ser muito bem esclarecido. Mas eles perdem benefícios ou vantagens? Perdem. Nós, enquanto secretário de Administração, a gente fez esses cálculos. Então, nós temos lá cerca de, hoje, dentro dos que estão na ação, cerca de 1.500 servidores estão acima do limite que é estabelecido de pagamento no regime geral. Esses precisariam ser
contemplados com um complemento salarial para não cair na questão da redução de salários. Essa questão precisa ser muito esclarecida. Quando a oposição veio nas redes sociais dizer que o governo estava buscando uma forma de criar um golpe contra os servidores, falou de forma indevida, falou de forma não contextualizada e com dados. Quando a oposição apresentou o requerimento na Assembleia para essa audiência pública de hoje, prontamente, eu, como líder do PT, da bancada PT-PDT, e o deputado Lima, como líder do governo, assinamos conjuntamente, mas eu, inclusive, no momento disse, olha, nós vamos fazer uma audiência sem termos aqui o principal elemento, que é a resposta do Supremo Tribunal Federal do que fazer depois da decisão deles. Então, nós temos que ter a segurança, ter a preocupação da estabilidade salarial desses servidores que vivem a partir dos seus proventos, mas também nos preocupar com a questão da legalidade. Não podemos deixar o Piauí numa situação de insegurança jurídica. Então, a audiência pública de hoje é importante para que a gente possa debater com a Procuradoria-Geral do Estado, debater com os deputados, debater com os que estão no dia a dia dessa discussão. Eu pedi para que também chamassem o representante do INSS para que a gente possa estar ali dando tranquilidade aos servidores públicos, mas também dizendo para o povo do Piauí que nós queremos zelar e zelar com muita preocupação com os recursos públicos que nós gerenciamos. Deputado Franzé Silva, do PT, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Elivaldo, um bom dia para você também. Até amanhã aqui no Notícia. Certeza, Nália. Até amanhã. E até logo mais no Jornal do Piauí e já no cidadeverde.com e na Rádio Cidade Verde, lá no ar, está o Joelson Jordani. E hoje o Fenelon voltou? De volta, o Fenelon Rocha no Acorda Piauí até 8h30 da manhã na 105,3.